Pessoal da igreja na paz do Senhor Jesus. Agora pode só dar a bênção apostólica, né? Pode, não pode? Pastor autoriza, não precisa não? Só dar a bênção apostólica. Deus, Ele é fiel, né? Como o Senhor sempre é. O Senhor me deu uma palavra no meio da semana. E eu falei, Senhor, eu preciso dessa palavra, né? Amém, Jesus. E aí quando o pastor lançou o convite depois, eu falei, ai, Senhor, é pastor mesmo, né? E eu louvo o Senhor porque Ele confirmou através da vida do pastor, da missionária, a palavra que o Senhor deu no meu coração. Em Josué 2. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel e soberano. Pastor, o esboço está parecendo a mensagem de hoje à tarde. Aleluia. Em Josué capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. E diz a palavra do Senhor. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Aleluia. E entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. A pastora Lília desceu, mas o tremor está continuando aqui em cima, viu? Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pensou que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles, depressa, porque vos alcançareis. Até aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. É uma passagem no qual nós conhecemos quando Josué envia aqueles homens naquele lugar para espiar aquela terra. Aqueles homens vão incumbidos de fazer aquilo que Josué pediu. E como o Senhor falava nesta noite sobre maneiras que você tem para agir. Aleluia. Como a igreja tem agido debaixo da fé no Senhor Jesus. Quando aqueles homens foram ali incumbidos aí, eles não se negaram. E nem podia, né? Imagina. Josué pediu, tem que ir. E é engraçado que a estratégia daqueles homens foram de uma forma que, dependendo se fosse eu e você, não teria essa ideia. Porque se falava que a cidade era forte, era bem protegida. E mal aqueles homens chegavam ali e já ficavam sabendo que eles estavam ali. E aqueles homens, acredito que um olhou para o outro e ali discutiram como ia ser aquela estratégia de entrar naquela cidade. E a palavra fala, os estudos em si, que eles escolheram entrar pela casa da prostituta, porque ali seria um alvo fácil. Uma maneira mais fácil de entrar na cidade. E ali eles encontraram com Raabe. E se nós analisarmos, não está aqui na Bíblia, mas analisando num contexto geral,
Se você vai num lugar onde tem uma casa de prostituição, as mulheres não estão dentro da casa. Elas estão lá fora procurando seus clientes. E eu acredito que naquele tempo deveria ser da mesma forma. Raabe não estava dentro de casa, porque até mesmo os estudos dizem que a casa dela poderia ser entre um muro e outro, e ali um lugar meio tenebroso, meio estranho. Então eu acredito que para ela atrair os clientes dela, ela estava do lado de fora. E foi a maneira que eles acharam de ali entrar e espiar aquela terra. E a palavra fala que aqueles homens entraram e dormiram na casa de Raabe. E quando aqueles homens entram, automaticamente, como a cidade era vigiada, existia ali pessoas de olho e viu aqueles homens entrando. E chega aos ouvidos do rei daquele lugar. E é engraçado quando uma simples maneira, um simples ato, pode mudar toda uma situação. Se de repente aqueles homens não tivessem essa estratégia de entrar dessa forma, talvez hoje eles não estariam sendo lembrados. Ou quantas vezes já foi lido que eles foram ali. E também não estaremos aqui falando sobre Raabe. E a Bíblia fala que foram enviados 2, porque a palavra nos ensina que é bom que andemos em 2. É necessário. E quando eles entram ali, e o rei manda ir atrás deles para tirar eles da casa de Raabe, Raabe, mesmo temendo a vida dela, a família dela que poderia morrer, não somente ela, mas a família toda dela poderia morrer por aquele ato dela. Verdade. E ela vai e mente. Deus não se agrada das mentiras, mas só que naquele momento foi uma estratégia que ela teve, de poder dizer que eles não estavam ali, mesmo temendo a vida dela e a família dela. Ela poderia ter dito: olha, eles estão aqui, peguem eles. Ela era uma mulher da vida, uma mulher que estava ali sempre recebendo homens, então de repente não faria o mal com ela se ela tivesse se entregado. Mas a palavra é tão soberana, Deus ele é tão soberano nas nossas vidas, que diz que quando Raabe encontra com aqueles homens, ela entende o que eles foram fazer naquele lugar. E de imediato, Raabe diz assim para eles: olha, estamos ouvindo falar de longe o que tem acontecido, que mais de 60 cidades já foram derrotadas. E cidades fortalecidas. Aleluia. Raabe, mesmo no erro, na falha, ela soube reconhecer aquele que nos havia enviado àquele lugar. E podemos acreditar que naquele momento que ela faz aquilo, ela já tinha sentido o toque do Senhor Jesus. Ela já sabia que a vida dela poderia ser mudada. Porque se 2 homens chegaram ali a entrar naquela cidade que era fortalecida, assim como 60 outras já tinham sido derrotadas, ela sabia que poderia ter salvação para a casa dela. E quando ela aguarda aqueles homens ali, ela dá estratégia para eles. Raabe, mesmo na vida de imperfeição, de falha delas, das falhas que ela tinha, ela olhou para aqueles homens e teve estratégia diante da presença do Senhor Jesus. Porque ela, como ninguém, deveria conhecer aquela cidade. A cada canto, a cada lugar, ela conhecia. Porque se nós formos ali em Santo Amaro, ali na Indianópolis, como tem um grupo de irmãs que vai ali em Indianópolis, cada uma daquelas mulheres que estão ali na rua, elas conhecem cada canto daquelas ruas, cada casa, cada lugar.
mas o que muitas delas ainda não conheceram é a casa e a fortaleza do Deus de Israel. Aleluia, é verdade. Mas nesta noite nós conhecemos. Aleluia. E podemos dar graça por isso. Por conhecer o refúgio e fortaleza que Ele nos dá a cada dia. E podemos olhar e ver que a nossa cidade está fortalecida pelo Deus Todo-Poderoso. E a palavra continua dizendo que Raabe então ali dá estratégia para aqueles homens. E a palavra não diz, segundo os estudos, que aqui fala a palavra que foram 3 dias, mas alguns estudiosos dizem que pode ter sido mais tempo, eles fazem uma contagem, mas isso não vem ao caso. O que importa é que, através da estratégia de Raabe, aqueles homens conseguem fugir. Aleluia. E voltar e contar para Josué o que encontrou. Mas antes daqueles homens ir, Raabe vai lá e fala para eles: olha, do jeito que eu escondi vocês, trazendo para a língua de hoje, do jeito que eu escondi vocês, e estou deixando vocês saírem, vocês vão me prometer uma coisa. Incrível como uma mulher na prostituição poderia naquele momento lembrar da tua família. Ela já estava com a vida destruída, já tinha tido ali vários homens. Quantas vezes a família já não dá mais crédito? E mesmo ali naquele momento ela virou e falou assim: olha, vocês vão me prometer algo. Eu estou livrando, ajudando vocês a se livrar. Mas agora vocês vão me prometer algo. Que vocês, quando destruírem essa cidade, vocês vão livrar a mim, aos meus irmãos, a minha mãe e a meu pai. Aleluia. Pensa como uma mulher que já tinha, sem perspectiva de vida nenhuma, lembrar de zelar do teu irmãos, do teu pai, da tua mãe. E quando a palavra falava, através da missionária Cida, para que nós pelejemos pela nossa família, pelejemos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, eu falei: obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor confirma essa palavra. Aleluia! Raabe estava ali. E aqueles homens ali prometeram para ela que ia fazer. Mas eles disseram: olha, pelo mesmo cordão que estamos descendo agora, nesse mesmo cordão você vai aqui passar o sangue, para que a sua casa venha a ser livre. Porque se não tiver, se todos da tua casa não estiver aqui dentro e não tiver essa marca, aí nós não vamos cumprir o combinado. E a prova viva de que, mais uma vez, pelo sangue de Jesus, nós somos curados, nós somos libertados, aleluia, nós somos transformados pela graça dele. Aleluia. E a palavra diz que, assim, aqueles homens foram embora, disseram para Josué do ocorrido. E a palavra fala de capítulos e capítulos, e fala que eles passaram ali por um período. E nós sabemos que quando fala ali daquele povo rodeando Jericó, e só a palavra nos explica que eles rodearam 7 dias. E antes disso eles tiveram outras coisas acontecendo. Mas só que a promessa que eles fizeram estava de pé. Glória a Deus. E a palavra não fala como Raabe ficou depois desse período. Se ela continuou na prostituição, se ela, através de receber e ver, reconhecer aqueles homens diferentes. Eu
Quero crer assim que através daquele toque ela já abandonou aquela vida. Aleluia. Porque se de repente ela continuasse, ela não estaria pensando naquele propósito. Não, eu tenho que guardar minha família, eu tenho que guardar meus irmãos. Porque poderia ser no momento daquela cidade ser destruída, no momento que ela estava no erro, na falha. Mas não importa. E se ela continuou lembrando, Senhor, o Senhor me fez uma promessa. E eu creio que ela continuou ouvindo que aquele povo estava ganhando cidades e mais cidades. Oh, aleluia. E eu creio que no coração dela dizia, Senhor, eu ajudei os teus filhos. E quando nós somos ajudados, ou ajudamos alguém, e é como o pastor disse, Deus ele não quer que a gente fique enchendo ele das nossas lamentações, das nossas resmungações. Ele não quer. Porque você abençoou, está abençoado. Porque a palavra do Senhor ela é fiel, ela diz, se te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Mas se te abençoarem, serão abençoados também. Aleluia. E o Senhor ele diz mais ainda, eu transformo a maldição em bênção. Então não importa. O que você fez de bem, não está esquecido diante do Senhor. Aleluia. E aquilo que te fizeram também não está esquecido. A palavra do Senhor ela é fiel. Ela nos mostra isso dia após dia, momento após momento. E a palavra fala que passaram-se ali tempos e tempos. E lá em Josué 6, 22, Oh, aleluia. diz a palavra que depois daquele povo rodear Jericó, ganhar a Jericó, o profeta ali vira e fala, olha, o que tiver de ouro, de valor, a gente fica. Mas o que tiver de pessoas, de casa, podem botar fogo em tudo. Não vai ficar nada de pé. E aí o profeta vira e diz, vão lá. Aleluia. Vocês dois que foram acolhidos por Raabe, Glória vão a lá Deus. buscar ela. Tudo que ela tem. E a família dela. Amém. Glória a Deus. E é engraçado que ele diz, queimem tudo. Mas o que era de Raabe, não. Aquela mulher que ninguém dava nada para ela mais. Que dia após dia, mês após mês, ela estava ali. Ela é valorizada, até mesmo no material que ela tinha. Porque os estudiosos dizem que a casa dela não era muito assim, sabe? Valiosa. Porque dizem que a casa dela ficava como se fosse entre um muro e outro, ali, aproveitou aquele espaço. Podemos trazer para os dias de hoje uma casa simples, sem nada, sem muito valor. Mas só que quando é dada uma ordem para ser abençoado, não há nada nem ninguém que mude o curso do Deus dos exércitos. E ainda a palavra não para por aí, porque só dizer, Deus só livrou Raabe, está tudo certo. Não! Deus ainda a engrandece tanto, porque lá na frente, ela está dentro da geologia de Jesus. Ela está dentro da estrutura familiar daquele que veio para mudar o curso da minha vida e da tua vida. Aleluia. E a palavra fala que Raabe foi mãe de Boaz, mãe de um homem, no qual a palavra fala que ele era um homem de posses. Então uma mulher que não tinha nada,
recebe a transformação de Cristo. E para ela ter um filho, ela deveria ter uma família abençoada. Porque a Bíblia fala que um dos filhos dela era Boaz. Um dos. Aleluia. Uma mulher que não tinha marido, não tinha uma casa, não tinha uma estrutura. Pelo que a palavra dá a entender, os familiares viviam distante dela. Será que é diferente com a minha vida e com a tua? Da onde Deus nos tirou? O que Deus fez? Aleluia. Poderíamos não estar na prostituição, mas estávamos numa vida derrotada. Numa vida onde ninguém dava nada mais. E o Senhor nos pega. Porque quando nós levantamos a mão para aceitar, não somos nós que o aceitamos. Mas é Ele que olha para a minha vida e para a tua vida e diz: eu te aceito da maneira que você está. Aleluia. Porque eu não disse para você permanecer da maneira que você está. Deus diz: venha como estás. Mas Ele não diz para você permanecer como estás. Porque a palavra dele mesmo diz que Ele é luz e lâmpada. Que Ele é a fonte de água viva. O que é que a água viva não pode mudar na minha vida e na tua vida? Não pode limpar. Aleluia. Oh, aleluia. E foi assim que Deus fez. Chamou a mim, chamou a você. Nos aceitou com as nossas falhas, as nossas imperfeições diante dele. E assim como Raabe, Aleluia. ela não era mais lembrada como aquela moça, aquela mulher da prostituição. Mas ela passou a ser lembrada a mãe de Boaz, aquela que fez parte da família de Cristo, aquela que mudou o curso da história. Porque quando nós temos a proteção de Deus, não ficamos acomodados. Quando nós temos e olhamos e vimos o trabalhar de Deus, nós não ficamos prostrados. Nós temos atitudes e ações para alcançar aquilo que Deus nos prometeu. E é tão engraçado que quando acontece qualquer coisa na nossa vida, a gente clama a Cristo, clama a Deus Todo-Poderoso. Ou a gente vai passar em algum lugar que as pessoas dizem: ai, é perigoso. Ou os nossos filhos vão sair. A gente costuma dizer assim, né? Deus, me cobre com teu sangue. Senhor, me cubra com teu sangue. Senhor, cubra meu filho. Senhor, cubra minha casa. E o Senhor me fazia lembrar disso e eu dizia: Senhor, é verdade. E o Senhor falava no meu coração: sabe por quê, filha? Porque mesmo quando você diz, me cobre com teu sangue, você está lembrando que eu derramei o sangue por você. Que eu verti o meu sangue por você. Então eu posso fazer isso. Quando nós pedimos isso para o Senhor, Ele não faz só o que pedimos. Ele faz além do que pedimos. Aleluia. Porque quando a Raabe ali pediu, ela só queria proteção para a família dela. Ela só queria não ser destruída, não ser morta. Daquela forma. E o Senhor fez muito mais do que Raabe pediu. Muito mais. Aleluia. Oh, aleluia. Porque quando lá em Ruth fala de Boaz, não diz, ele era um filho assim, assado meio torto, meio assado meio cozido. Não. Diz que ele é um homem íntegro, um homem de posses.
E como pode uma mãe que ninguém estava nada criar um filho com tantas qualidades? Aleluia. Quantas vezes não viram para as nossas vidas e diz: ah, que isso, você é assim, você é assado. Mas aquele que nos chamou é quem nos aperfeiçoa dia após dia, momento após momento. É aquele que olha e diz: olha, minha filha não se prostrou, o meu filho não se prostrou, ele está tendo atitudes que me agradam, ele não desistiu. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Aleluia. Que independente do codinome que a gente receba lá fora, nós sabemos que nós foi comprado com sangue. E que quando o Senhor Jesus ali, Ele levou aquela cruz. Que quando Ele derramou todo o teu sangue, Ele derramou por mim, Ele derramou por você. Ele derramou para dizer: olha, amanhã, lá em 2016, vai ter um povo ouvindo a minha palavra e vai valer a pena. Aleluia. Amanhã, daqui a alguns anos, aquele povo vai continuar ouvindo a minha palavra e tendo atitude, porque eu verti o sangue na cruz. Então, quando o desânimo, a indecisão, a insegurança, o medo, querer fazer você voltar atrás e desistir, você diz: olha, eu posso não ter nome para a sociedade, mas aquele que verteu sangue por mim, Ele quer que eu continue marchando, Ele quer que eu continue pelejando, Ele quer que eu continue vencendo e caminhando, e é isso que eu vou fazer. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Porque você já fomos comprados com sangue de cruz. Já fomos comprados de uma maneira que ninguém nos daria esse valor. Então, para que nos inferiorizar todos os dias e dizer: Deus, não. E o Senhor dizendo: não. Eu quero que você diga: sim, eu vou continuar lutando. Sim, eu vou continuar marchando. Glória a Jesus, aleluia. E você fala: não, Deus, eu vou desistir, não. Eu só vou fazer até aqui porque eu sou pequenininho demais e não vai dar certo. Se a igreja hoje olhasse, Oh, aleluia. se quando o pastor colocou no coração dele de ir para ali, se quando os irmãos, nós quantas vezes orando aqui na igreja, cada irmão dissesse: ih, pastor, desiste desse negócio, não vai dar certo não. Ih, pastor, a gente é pequeno demais. Mas teve um povo que dobrou o joelho, orou e disse: aleluia. Nós não podemos, mas o Deus que nós servimos pode. Aleluia. Nós estamos vendo a providência do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos vendo que quando o Senhor Jesus ali se entregou por mim e por você, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós fazemos propósito diante do Senhor, Ele está olhando para mim e para você dizendo: valeu a pena. Aleluia. Aleluia. E assim foi na vida de Rabi. Quando ela escondeu aqueles homens. Oh, aleluia. Se olharmos pelos olhos da fé, podemos olhar e ver Deus dizendo: ei, filha, que atitude linda, foi eu mudar as partes da tua história. Olha aí você tendo atitude comigo. E quando ali Raabe está dentro da casa, sabendo que aquela cidade estava sendo destruída, e eu acredito que ela deve ter fechado aquela porta bem fechada, mas não esqueceu de colocar o sangue ali, como foi orientada. A marca. Oh, aleluia. Todo aquele
que tem um propósito, um compromisso com Cristo, ele vai ter a marca. Para o Senhor olhar e dizer: ei, filho, está valendo a pena. Aleluia. Sabe por que Deus nos deixa uma marca? Para que nós podemos olhar e dizer: ei, Deus, sozinho eu não posso. Sozinho eu não consigo. E quando Raabe estava dentro daquela casa, acho que vendo toda aquela cidade destruída, se nós olharmos pelos olhos da fé hoje, eu acredito que naquele momento, se ela ainda não tinha se convertido totalmente, ela tinha se convertido naquela hora. Dizendo: Deus, o Senhor me fez um compromisso com aqueles homens, olha a cidade toda está sendo destruída, assim como o Senhor pediu, minha família está toda aqui dentro. E quando menos Raabe espera, eu acredito nisso, que a porta estava fechada, a Bíblia não nos fala, mas se nós olharmos nos dias de hoje, eles devem ter batido e dito: Raabe, nós viemos te buscar. Raabe, lembra do compromisso, lembra do propósito que nós fizemos. Nós viemos buscar. Ei, pode pegar você, a sua família, tudo que você tem, vem. Vamos sair dessa cidade. E é assim que Deus nos pega hoje pelas mãos. E diz o que foi. É o sonho, é a promessa, é a esperança. Estou trazendo de volta hoje. Vem para fora. Traz aqui para minha memória. Olha, está aí no seu coração escondidinho, você não lembra mais? Traz para fora, porque eu cheguei nessa casa. Como eu tenho chegado dia após dia, muitas vezes você não tem dado importância, mas eu falo hoje de novo, olha eu aqui batendo. Aleluia. Aleluia. Se mesmo em meio a uma cidade destruída, mesmo em meio a tantas pessoas, você se sente destruído, você se sente destruída, o Senhor Jesus, Ele reconstrói a tua cidade forte nesta noite. Ele derrama do sangue dele para curar todas as feridas, todas as mágoas, todos os rancores. E Ele põe você uma cidade forte novamente. Aleluia. Porque aquela cidade foi destruída. Raabe não poderia mais morar ali. Mas eu creio que ela ganhou um novo lugar. Aleluia. E quando eu e você deixamos as nossas vidas lá no passado, as nossas vontades, os nossos desejos, e vamos lutando dia após dia com eles, o Senhor olha para nós e diz assim: ei, estou eu te dando uma cidade nova. Glória a Deus. Estou eu te dando fortaleza nova. Aleluia. Estou eu te dando coragem nova. Estou eu te dando confiança nova. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus não é um Deus de fazer nada pela metade. Nada. O que Ele cumpre, Ele faz. Ele faz muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. Porque Ele é um Deus todo-poderoso. Aleluia. E assim como Raabe, ela pôde ter a família dela salva. Ela pôde ter o nome dela na história reconhecido. Assim o Senhor vai fazer na minha vida e na tua vida. Glória a Se Deus. o homem não nos reconheceu até hoje, é porque ainda não era o momento. Mas não é da minha maneira ou da tua maneira que nós queremos ser reconhecidos. O Senhor nos reconhece como filho, herdeiro e corredeiro dele. O Senhor nos reconhece como homens e mulheres valorosos diante da presença dele. Aleluia. Porque dinheiro, fama, isso tudo um dia acaba. Mas o que nós almejamos é estar com Cristo na glória. E chegar lá e ver que assim como um dia o nome de Raabe foi escrito e nós lembramos dele, o nosso nome vai estar escrito lá. E dizer, e ouvir o Senhor dizer: vindes benditos de meu Pai. Aleluia. E é isso que o Senhor quer, em que nós buscamos. Aleluia. É isso que nós temos que ser reconhecidos como os doadores de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
E assim eu não Aleluia. receberei.